What's your favorite scary movie? Imagina você pegar um avião ou viajar por uma estrada ou uma ponte, ou simplesmente estar se divertindo em um parque de diversão. Mas tudo muda quando você, do nada, tem uma premonição assustadora onde o local que você está vai ter um grande acidente e muitas pessoas vão morrer, inclusive você. O que você faria? Surtaria e tentaria tirar todo mundo de lá? Ou simplesmente continuaria no lugar e torceria para que sua visão fosse somente a sua imaginação? Esses visionários escolheram a primeira opção, mas somente para eles e as pessoas que eles salvaram serem colocados numa lista mortal em que não há escapatória. Então nesse vídeo eu vou ranquear para vocês os visionários da franquia Premonição do pior para o melhor. E eu não vou colocar a Stephanie de Premonição 6 na lista não, galera, porque pra mim ela não é uma visionária, ela não tem nenhuma premonição durante o filme, por mais que ela consiga interpretar os sinais da morte, a Claire também consegue, e mesmo assim ela também não é uma visionária. Mas antes, se ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Brenda Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga. E estamos no pós-Premonição 6, trazendo vários vídeos sobre o filme e a franquia. E em breve nós vamos começar o esquenta Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Então, se vocês gostam dessas franquias e de filmes de terror, já se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, vai ajudar muito o meu trabalho aqui, galera. Então, bora pro ranking dos visionários da franquia Premonição. Lembrando que temos spoilers de Premonição 6. Por mais que eu ame Premonição 5 e seja um dos meus favoritos da franquia, o Sam, infelizmente, é um visionário bem fraco. Muito mais preocupado em lidar com seu dilema pessoal ao ter que escolher entre seu grande amor Molly ou aceitar a proposta de emprego como chefe em Paris. A morte para ele fica em segundo plano, então não vemos a morte afetá-lo tão profundamente ou a sua preocupação, culpa, desconforto ou paranoia em relação à própria lista da morte. Ele não consegue salvar ninguém durante o filme porque ele demora demais para perceber e desvendar sobre a lista da morte e no fim ele acaba colocando o seu grande amor Molly na lista de tabela. Muito mais preocupado em lidar com seus dramas pessoais e a morte fica de lado. Ou seja, a presença da morte nesse filme e a sua relação com Sam não é muito bem desenvolvida e fica em segundo plano. Olha, o Nick é um péssimo personagem, que só faz caras e bocas quando as pessoas morrem e também demora quase metade do filme para descobrir a lista da morte, mesmo tendo visões claríssimas de um CGI ruim de como as pessoas vão morrer. Ou seja, nem com tudo extremamente mastigado, ele consegue salvar as pessoas e mesmo assim ele também demora um século para fazer alguma coisa em relação a isso. Ele não demonstra nenhuma reação de medo, desconforto, preocupação ou culpa porque a atuação do ator é horrível. Então o Nick é um visionário muito fraco, mas o que faz ele não ficar em último lugar é a sua redenção no final do filme, em que ele salva um shopping inteiro de explodir e junto salva também centenas de vidas. Então, só por conta desse arcozinho final de redenção, porque ele faz uma coisa que é inédita na franquia, que é impedir um acidente inteiro de acontecer, é que ele se torna um visionário melhor do que o Sam, que pelo menos ele faz alguma coisa. Eu sei que a Kimberly é a favorita de muita gente, mas sinceramente falta carisma e carga dramática. Já no início do filme ela perde os amigos no acidente e parece que isso nem a afeta tanto. E ela também, galera, é a rainha das fake news. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Sempre interpretando errado as suas premonições ou simplesmente do nada chega a umas conclusões precipitadas. Ela tem a visão ali de um pombo e já joga essa. Ah, pombos vão matar Noritin! Além de que as suas premonições são extremamente
convenientes e parece que ela tem controle sobre elas também, porque toda vez que um personagem fala para ela lembrar, basta ela fechar o olho e pronto, a premonição vem do nada e absolutamente ela continua interpretando errado e acaba também juntando o grupo todo para ficar o filme inteiro correndo atrás de uma grávida que no fim não tem nada a ver com a história e isso leva a lugar nenhum. Fake news. Além de ficar fazendo caras e bocas também durante o filme todo, e ainda é ofuscada pela Claire, que saiu para ajudar e acabou morrendo, mesmo sendo desrespeitada pela própria Kimberly. Mas, pelo menos a Kimberly conseguiu a façanha de ser a única visionária viva até hoje. Então ela ganha os pontinhos por ter conseguido escapar da morte. O Alex foi o primeiro visionário a que fomos apresentados aqui na franquia. Desde o início, ele já pressente que alguma coisa estava errada, fica extremamente com medo e desconfortável em viajar de avião. E depois que ele tem a premonição, ele salva as pessoas, o acidente realmente acontece e ele se sente muito culpado pelo que aconteceu, principalmente depois da morte do seu melhor amigo, o Todd. Mas por sempre ficar atento às pistas que surgiam ao seu redor, ele acabou descobrindo praticamente sozinho os planos da morte sobre a lista e a sua ordem. E por mais que as pessoas duvidassem dele, ele não desistia. Ele sempre estava certo. Inclusive no final, quando tudo parecia bem, ele foi o primeiro a perceber que ainda não havia acabado e mais uma vez ele estava certo. E ao longo do filme todo, o Alex fica tão obcecado com a lista e a própria morte que acaba entrando num estado de paranoia extremo, até mesmo se isolando numa cabana e a preparando anti-morte para sobreviver. Ele também era extremamente meticuloso e engenhoso, sempre arquitetando maneiras de escapar da morte e fazendo de tudo para ajudar os sobreviventes, inclusive tentando salvar o Sr. Little, que morria de medo dele, e o Carter também, mesmo os dois brigando o filme inteiro. E no fim, ele ainda se sacrifica para salvar a Claire, quase o matando no processo. Pena que uma pessoa tão inteligente como o Alex tenha morrido de uma maneira tão besta. O personagem merecia mais, mas isso aqui é a culpa de Premonição 2. Olha, a Wendy é a minha visionária favorita, mas mesmo assim não está em primeiro lugar. Igual o Alex, desde o início ela já sente que há alguma coisa errada, fica extremamente desconfortável em relação à montanha-russa e não consegue impedir o acidente de acontecer e com isso já perde seu namorado e sua amiga. Então, junto com a perda recente da sua avó, a Wendy precisa lidar com a morte e o luto desde o início do filme. Ela se sente extremamente culpada, se isola e sente também uma presença fria e maligna ao seu redor, que claramente é a própria morte. E a morte atormenta a garota o filme inteiro, coitada. Principalmente por conta da música tema da morte que a persegue durante o filme. There is someone walking behind you. There is someone walking behind you. E como a Wendy também é uma pessoa extremamente controladora, a morte desafia a Wendy o filme todo e ainda joga na cara dela de que ela não tem controle de nada. E você percebe também que ao longo do filme a energia da Wendy vai sendo granada aos poucos. E no meio desse caos todo, ela ainda precisa decifrar as fotos das mortes junto com o Kevin e eles ainda conseguem avisar muitos personagens sobre essa lista, mas que, se eles tivessem acreditado neles, poderiam ter sido salvos de alguma forma ali. E se não bastasse, ela ainda descobre que a sua própria irmã Julie está na lista. Ou seja, é um personagem que tem muita complexidade e várias camadas, além, obviamente, de ser extremamente carismático. A Iris acabou de chegar e já sentou na janelinha e já roubou os nossos corações. Por mais que a Wendy seja minha visionária favorita, temos que concordar que a Iris
é a Visionária Zero, que conseguiu enganar a morte por mais de 50 anos. E assim como Nick, ela conseguiu impedir um acidente de acontecer por completo, porque ela consegue impedir a explosão e o colapso da Torre Skyville, e ainda consegue salvar centenas de pessoas, atrasando a lista da morte por décadas. E os sobreviventes ainda conseguiram viver por anos e constituíram famílias. A Iris estava grávida na época da premonição, teve 2 filhos e depois de perder o seu marido Paul, ela descobre a lista da morte. Ela fica extremamente paranoica e protetora que perde a custódia dos seus 2 filhos. Nisso então, ela abandona a família e junto com William Bloodworth, eles constroem uma casa anti-morte e ela vive lá por 20 anos. Nisso, então, ela estudou tudo sobre a morte, escreveu todo o manual sobre ela, com todos os obituários das vítimas e ainda conseguindo montar toda uma linha do tempo das mortes da franquia inteira. Além disso, ela sente a presença da morte e consegue antever os seus passos, e inclusive conseguiu prever até mesmo como sua família iria morrer décadas depois. No fim, ela acaba tendo câncer e passa seu bastão para sua neta Stephanie e se sacrifica para mostrar para ela sobre a maldição da família. Ou seja, ela abdicou da sua própria vida, da sua própria liberdade para salvar a sua família por mais de 20 anos reclusa numa casa isolada. Além de que também a Iris ela é extremamente doce, carismática e nos cativa mesmo com pouco tempo de tela, mesmo ela não sendo a protagonista do filme. Com certeza merecia um filme próprio, com certeza estaria lá assistindo nos cinemas. Mas aí, galera, qual seria o ranking de vocês em relação aos Visionários? Quais são os seus preferidos e o que vocês menos gostam? Lembrando que qualquer debate é bem-vindo, desde que seja respeitoso. E como estamos no pós-Premonição 6, com vários vídeos da franquia, deixe um like de vocês no vídeo, se inscrevam no canal, que em breve teremos mais conteúdos também de outras franquias de terror. Aqui não é só Premonição, não. Então espero que vocês abracem também os novos conteúdos de outros filmes e de outras franquias também, galera. Então, até os próximos vídeos, isso se a morte permitir. Good luck.